Eu quero só fazer uma breve introdução, porque essa série ela tem sido muito emblemática para nós, muito relevante, muito significativa, especialmente porque, irmãos, estamos falando sobre um livro desafiador. O livro de Jó, ele é desafiador e ele, sendo lido, interpretado, compreendido de maneira equivocada, ele acaba por gerar um certo dano. Muitas pessoas que, ao ler o livro de Jó e partindo de premissas teológicas equivocadas, não conseguem absorver o aprendizado. E é um dos livros mais preciosos, e ele é um livro contemporâneo. Existe uma aplicação muito prática para os nossos dias, desde todo o enfrentamento do capítulo 1 e capítulo 2, até o findar desse livro, no capítulo 42. A literatura de Jó, como a gente vem falando ao longo dessa série, é uma literatura de sabedoria. Ela tem um caráter descritivo, evidentemente, ela tem uma montagem textual que lembra uma dramaturgia, ela tem uma característica teatral, o que não significa que o livro de Jó não seja literal, que ele seja um teatro, não. Ele só segue um roteiro dramatúrgico, ele tem uma fase inicial, um prólogo inicial no capítulo 1 e capítulo 2, ele tem todo o desenvolvimento dos diálogos entre Jó e três amigos, depois um quarto amigo aparece, e depois as respostas de Deus para Jó. É importante destacar também e reconhecer a literatura desse livro. Enquanto no capítulo 1, capítulo 2 e 42, nós vamos ter uma característica de prosa, sendo desenvolvidas pelo autor do livro de Jó, que inclusive é desconhecido. Do capítulo 3 ao 41, a gente tem uma característica de poesia. Então você vai ter todo um desenvolvimento de diálogos em ciclos. Nós temos ali os amigos de Jó falando com Jó contra-argumentando, e depois eles fazem isso, e essa levada, de três amigos falam, Jó responde, três amigos, isso acontece por 3 vezes, são 3 ciclos. Então basicamente a estrutura dessa série foi, na primeira parte destacamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, que exalta a figura de Jó, quem ele é. Muitas das vezes, de maneira muito equivocada, pessoas tentam ficar procurando um tipo de pecado em Jó. Deixa eu ver aonde Jó falhou, deve ter alguma falha em Jó para justificar o seu erro. E geralmente quem faz isso é porque no fim leu apenas Jó 1 e 2 e 42, e aí fica tentando presumir a razão do sofrimento. Você saltar os capítulos 3 ao 41 vai te gerar muito dano, porque no capítulo 3 ao 41 vai apresentar a atitude dos amigos, e a atitude desses amigos é reprovada por Deus, e é justamente reprovada porque esses amigos estavam tentando imputar a Jó algum pecado cometido, mas ele não havia cometido pecado algum. O livro de Jó começa com o enaltecimento do autor em relação a Jó. Olha, ele é um homem reto, íntegro, é um homem que evita o mal. Existe um destacamento do autor de Jó em relação ao caráter dele, declarando e atestando que ele é inocente, mas não para por aí. O próprio Deus, no diálogo com o acusador, com Satanás, ele também, Deus, endossa o que o autor havia dito. O próprio Deus, falando sobre Jó para Satanás, ele vai destacar as mesmas características, que ele era um homem de uma moral reta, um homem ético, e também um homem que lidava bem com Deus e que lidava bem com as tentações, ou seja, diante do mal, ele o evitava. Então qualquer tentativa de imputar em Jó algum tipo de pecado para dar razão ao sofrimento é um grande equívoco. A gente está falando de um livro, irmãos, histórico, um livro que foi escrito, é considerado o livro mais antigo das Escrituras. O tempo em que Jó viveu, tudo leva a crer que foi no período dos patriarcas. O que a gente quer dizer com isso? Nós estamos num período pré-mosaico, não estamos falando de um povo de Israel, nem de um cidadão de Israel. Estamos falando sobre um homem no período dos patriarcas, que não pertencia a uma linhagem sacerdotal, mas que, como costume no período dos patriarcas, o sacerdote era o pai da família. Então Jó cumpria ali o seu rito de adoração daquilo que se conhecia. Jó tinha um vislumbre de revelação. Tudo para Jó se concentrava na figura de Deus. Ele, de alguma maneira, ele descansava na soberania divina. Esses detalhes que eu estou falando, e eu estou reiterando, porque eu disse isso na parte 1, na parte 2, e estou reiterando agora, é fundamental para que você leia Jó e você aproveite o livro de Jó da maneira adequada, para que você consiga extrair tudo o que o livro de Jó tem para nos oferecer. Então qual é o cenário? Hoje nós começaremos uma leitura em Jó 38, e é importante que se compreenda quem é esse Jó nesse momento. Jó no capítulo 1 e capítulo 2 é um homem temente, é um homem reto, é um homem íntegro, e que no capítulo 3 é um homem desesperado, é um homem que abre o seu coração, que revela o seu desespero. Jó estava já no capítulo 3 sem a sua família,
ele estava ali com a sua esposa de maneira afrontosa em relação a ele. Nós tínhamos ali uma figura de Jó isolado socialmente, um Jó cheio de feridas, com a sua saúde debilitada, um Jó que tinha quebrado, colapsado tudo que ele tinha de tesouro. A gente está falando de um homem que agora se encontra desesperado, um homem que agora está buscando entender, compreender a razão do seu sofrimento. E irmãos, essa busca, ela vai perdurando por todo o livro. Agora é muito importante, como eu destaquei na primeira e segunda parte, esse livro, ele quebra o padrão de justiça retributiva. Esses dias eu vi um teólogo fazendo uma colocação maravilhosa. Ele diz da seguinte maneira: Jó é um homem que pratica provérbios, experimentando a sabedoria de Eclesiastes. Perfeita colocação. Exatamente isso. Jó, então, ele é uma figura de quebra da justiça retributiva. E essa justiça retributiva, o fato de Jó ser a quebra dela, a quebra desse paradigma, não significa que ela não aconteça. Não significa, irmãos, que causa e efeito não respondam por muitas das questões que nós temos aqui em vida. As próprias leis da física demonstram para nós diversas relações de causa e efeito, mas nós precisamos tomar cuidado, porque ela não é absoluta. Embora a questão retributiva, como plantar e colher, seja de fato algo que a gente observa com demasiada ocorrência nas Escrituras, isso não significa que ela seja absoluta. Então, por vezes, nós vamos observar nas Escrituras uma quebra nesse padrão. Ou seja, Jó demonstra para nós que homens bons, retos e íntegros também podem ser acometidos de males e sofrimentos sem uma causa primária. Então, esse desespero de tentar encontrar alguma margem para culpabilizar Jó, esse desespero de tentar encontrar, bom, deve ser por conta disso que ele estava descoberto, esse tipo de busca apenas nos iguala aos amigos de Jó. Os amigos de Jó partiam da seguinte premissa: Deus é justo, Ele criou o mundo para um ordenamento de justiça. Então, se você está sofrendo, só tem uma explicação: você pecou, Jó. Você, em algum momento, você praticou algo contra Deus. E Jó constantemente contra-argumenta: não, eu não pequei contra Deus. Jó partia de uma premissa também correta, embora a sua conclusão fosse errada. Os amigos partiam de premissas corretas, mas a conclusão desses amigos era totalmente concentrada numa relação de causa e efeito, de justiça retributiva, que mais uma vez responde para muitos anseios, responde muitas questões, mas não todas. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Talvez uma das maiores ofensas que nós testemunhamos na nossa nação hoje em dia, no que diz respeito à pregação do Evangelho, é justamente essa tentativa de diminuir as Escrituras. Há um livro de fórmulas: faça isso e você terá aquilo. É só declarar dessa maneira e então você terá. É só fazer isso e certamente você enriquecerá. Isso é problemático, isso é limitado, isso não corresponde às próprias Escrituras. Jó é uma quebra nesse padrão retributivo. O sofrimento que é acometido, permitido por Deus, não tem uma causa. Tratam Jó como alguém mentiroso. Na parte 2 nós destacamos o primeiro ciclo de diálogos. O que acontece, irmãos, é que basicamente, aquele homem agora, já para o capítulo 38, ele mesmo sustentando a certeza de que era inocente, ele começa a caminhar, ou já caminhando para conclusões equivocadas. O pensamento dele: olha, eu sou inocente, eu sei que Deus é justo, mas para eu estar vivendo o que eu estou vivendo, Deus então me abandonou. E ele começa a questionar Deus. A gente vai perceber que esse padrão de questionamento e de percepção de abandono, ela tem um padrão crescente durante o livro. Então, quando Deus começa a responder a Jó, esse Jó talvez já não pareça mais aquele Jó cheio de vigor do capítulo 1 e 2. Alguém que respondia rapidamente, apontando para a soberania de Deus. No entanto, irmãos, ainda que Jó, em meio ao desespero, apresente falas equivocadas perante Deus e percepções equivocadas a respeito de Deus, ainda assim, no último capítulo, Deus se demonstra favorável ao discurso de Jó. Soa contraditório. Como é que Deus repreende a Jó e depois ele vai corrigir os amigos e dizer que Jó estava certo? Porque, meus irmãos, Jó ele estava numa orientação correta de dependência da soberania divina. No entanto, acometido por aqueles males, sofrendo tudo que sofreu, sofrendo uma perturbação social pelos seus amigos que estavam tentando de alguma maneira descobrir um pecado, o que se vê é um Jó já cambaleante, um Jó já se sentindo fragilizado. E é interessante que o capítulo 38 vai começar, e nós vamos fazer uma leitura sistemática do capítulo. Você vai perceber que a abordagem de Deus para Jó é quase que dizendo: você não pediu uma audiência comigo? Então agora você vai ter.
E é interessante porque Jó, no capítulo 13, ele vai expressar esse desejo. Olha, me chama que eu lhe respondo. Ou seja, eu quero falar contigo. Ou então me permita falar com o Senhor. Eu gosto muito da colocação do reverendo Timothy Keller, que diz da seguinte maneira: Jó apresentou contestações que eram equivocadas. Jó tirou conclusões equivocadas. No entanto, o desespero de Jó foi canalizado na figura de Deus. Você pode dar um amém ou não? Timothy Keller continua: olha, nós como seres humanos, nós sentimos as dores, nós sentimos o sofrimento, e de alguma maneira Deus não invalida o lamento de Jó, Deus não invalida esse tipo de lamento. Contanto, Jó, vamos dizer assim, sendo tomado ali de alguma sabedoria, ele canalizava o seu desespero, ainda que com palavras, a partir de interpretações incompletas, ainda que com falas equivocadas acerca do próprio Deus, mas ele canalizava tudo isso em Deus. Entende, irmãos, isso aqui não é uma desvalorização do compartilhamento com o próximo, porque a Bíblia fala muito sobre isso. No entanto, Jó nos demonstra que nós, quando estamos desesperados, precisamos ser reorientados a partir de uma revelação divina. Amém, irmãos? Jó não para a sua busca por uma explicação, só que Deus, de maneira gloriosa e habilidosa, quando começa a responder a Jó, depois de 37 capítulos basicamente, sem falar nada, Deus agora vai começar a responder Jó, mas não oferecendo para ele uma explicação, mas apresentando para Jó a revelação de si mesmo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos entrar agora numa seara profunda. Eu não sei o tipo de sofrimento que você tem sido acometido, eu não sei que tipo de mal você tem enfrentado, mas muitas das vezes o que tem te deixado angustiado é a busca por uma explicação. E o livro de Jó, irmãos, por 42 capítulos, talvez você fique na expectativa de uma resposta, mas o que Deus entrega não é uma resposta do sofrimento, mas Ele se apresenta como a própria resposta. Deus, então, Ele não busca te dar uma explicação, mas Ele nos conduz a uma revelação de quem Ele é, e é essa revelação de quem Ele é, que conduz a Jó a uma nova vida, a uma nova estação. Glória a Deus, irmãos. Então a gente está diante de um cenário nesse momento caótico. Jó agora, ele está assim totalmente acometido pelas falas, ele está com conclusões equivocadas, Deus me abandonou, olha, pensando bem, eu não sei se é bem assim as coisas, porque eu sei que eu não pequei. Em meio à dor e o sofrimento, é possível de se perceber que Jó começou a desenvolver uma certa arrogância nas suas interpretações. Isso também não é a causa do sofrimento dele, amém, irmãos? Não há causa direta. Aí você pode perguntar, mas pastor, eu creio na lei da semeadura, plantio e colheita, e é fato, irmãos, todo plantio vai gerar uma colheita, não há outro caminho mais sábio e melhor nas nossas vidas do que você semear o bem, certamente haverá uma colheita mas como cristãos você precisa entender, o nosso compromisso, a nossa percepção de bênção está no ato da semeadura, porque nem sempre a colheita vai vir para você. E essa é uma pergunta que nos remete à maturidade. Será que estamos maduros o suficiente para celebrar uma colheita da qual eu participei do plantio, mas que a colheita não me acometeu? Amém? Percebe que a gente se acostumou com um tipo de evangelho resultadista. Olha, eu quero jogar semente, mas eu quero retorno. Pois bem, irmãos, o cristianismo, por meio da referência que é Cristo, nos ensina um caminho diferente. Ou seja, eu não levo em conta os próprios interesses. Eu participo da semeadura porque Deus me comissionou para isso. A minha alegria não está na expectativa da recompensa. A minha alegria está na possibilidade de co-criar com Deus, de co-semear com Deus, de ser chamado para ser um amigo de Deus e lançar sementes por aí. E terão colheitas que me afetarão, mas haverá colheitas que não me alcançarão. Mas sabe uma coisa? Eu desfruto da bênção não pelo que Ele pode dar, mas por conta de quem Ele é e do que Ele já fez. Ele nos salvou em Cristo Jesus, amém? Tudo isso, irmãos, coopera para que a gente caminhe nesse entendimento. Então, é possível de se perceber justiça retributiva nas Escrituras? Muito, irmão, muito. Muitos princípios aplicáveis vão gerar um resultado. No entanto, nem sempre, irmãos, nem sempre. É muito provável que aplicando os princípios de Provérbios, você vai desfrutar daquilo que Provérbios está dizendo. Mas Provérbios também é um livro de sabedoria, não é uma garantia de tudo. Então é possível, embora improvável, que uma pessoa que pratique Provérbios não colhe exatamente o que está lá.
Porque, irmãos, temos que tomar cuidado. O que são princípios, o que é um livro de provérbios, o que é um livro de sabedoria. Toda tentativa de reduzir o evangelho a simplesmente uma fórmula, faça isso e vai ser feliz, faça isso e vai ficar rico, isso é uma ofensa às escrituras. Você está aqui? Muito bem. Então agora a gente vai começar essa leitura do livro de Jó, começando no capítulo 38, porque basicamente Deus vai responder a Jó por meio de perguntas, mais de 70 perguntas. E se imagina, irmão, você falando: Deus, eu te peço uma resposta. Aí Deus fala: então tá bom, toma 70 perguntas, amém? Ia ser fantástico, não é? Então eu gostaria de te convidar a abrir agora Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, a gente vai ler, irmãos, na versão da NVI. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abre Jó 38. Se você não trouxe sua Bíblia, nós temos ali no telão. E eu quero que você me acompanhe. A gente vai fazer uma leitura longa, tá? Vamos prestar atenção, lembrando que é uma linguagem carregada de poesia. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhes portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas, e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz, e onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles respondem: aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? Vamos parar por aqui. Isso é uma primeira camada de perguntas. Se a gente pudesse separar nesses capítulos, vamos dizer assim, por estações de perguntas, essa primeira nós poderíamos resumir da seguinte maneira: o discurso de Deus está perguntando a Jó: Jó, você é capaz de explicar a minha criação? Jó, será que você tem a capacidade de pelo menos compreender o que é o tamanho da criação? Deus então agora faz uma defesa da grandiosidade da criação.
Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Jó, deixa eu te dizer uma coisa, a tua visão é limitada, a tua interpretação dos fatos, ela é isso aqui, não se compara com a minha capacidade de interpretar os fatos. Utilizando uma terminologia comum, muitas vezes, né, o pessoal não gosta, mas Deus estava dizendo, Jó, você não tem lugar de fala, amém? Ele está deixando muito claro o seguinte, Jó, a tua perspectiva é limitada, a maneira como você está lidando, interpretando tudo isso, as suas conclusões, elas estão equivocadas, Jó. Então eu vou revelar a minha grandiosidade. Percebe que Deus não está explicando, Deus está o quê? Apresentando perguntas. Irmãos, presta atenção aqui. Deus por vezes se silencia, e em outras vezes Ele faz perguntas. E é importante que nós saibamos, quando Deus faz perguntas, não é que Deus não saiba as respostas. Quando Deus nos faz perguntas, significa que Deus está querendo nos conduzir a um local de profunda reflexão. Quando Deus começa a fazer perguntas para nós, é porque Ele está nos incitando a enxergar as coisas de um modo diferente. E aqui Deus está sendo extremamente intencional, como se nas entrelinhas Ele estivesse dizendo, Jó, seguinte, você está enxergando as coisas desse parâmetro, deixa eu te chamar para um outro local, eu quero te apresentar um ângulo que você não conhece. E como que Ele faz isso? Fazendo perguntas. Percebe que essa primeira leva de perguntas dizem respeito a isso. Você é capaz de explicar a criação? Deus vai dando detalhes do macrocosmo e demonstrando para Jó a sua, entenda a expressão, insignificância. De alguma maneira, irmãos, Deus está deixando muito claro para Jó, Jó, você é incapaz de interpretar os fatos da maneira devida. Jó, as suas conclusões de abandono, de quem eu sou, de como eu ajo, elas estão todas equivocadas, porque você está enxergando as coisas de um ângulo completamente limitado. Deus, irmãos, por meio das perguntas, está revelando a sua grandiosidade. Eu não sei se você já se conectou, mas às vezes nós estamos desesperados por explicações, enquanto que Deus quer nos apresentar uma revelação de si mesmo. Deus agora Ele está conduzindo Jó a concentrar tudo aquilo que ele está interpretando, tudo aquilo que ele está vendo, na própria revelação de Deus. Ou seja, por mais que ele recebesse uma explicação, Deus está deixando claro para nós, que mais importante do que uma explicação, é a revelação de quem Ele é. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa é a primeira leva de perguntas. E por que é que Deus está fazendo isso, irmãos? Porque deixa eu dizer uma coisa, Deus te deu intelecto, Deus te deu uma capacidade cognitiva, porém é um engodo pensar que a sua intelectualidade vai conseguir explicar os males dessa vida, vai conseguir explicar cada processo de sofrimento que nós somos acometidos, irmãos. É evidente, eu sou formado em medicina, é óbvio que existem coisas que a gente consegue ver que o sofrimento que a pessoa está passando, está totalmente vinculado a um estilo de vida equivocado dela, amém? É óbvio que existe uma relação de causa e efeito em muitas questões, porém, essa relação retributiva, causa e efeito, não responde por todas as situações. Homens bons, retos e íntegros, também sofrem, amém? Sem uma causa deliberada. Então tem pessoas ficando paranoicas, neuróticas, pensam, meu Deus do céu, alguma coisa eu fiz de errado, alguma coisa eu devo ter feito de errado, eu não estou enxergando, mas algum pecado eu devo ter cometido, e você vai ficando nessa pilha, tentando encontrar a relação direta. Nem sempre você vai identificar, irmãos, nem sempre, amém? Percebe que Deus está conduzindo a Jó a um processo de confiança e de dependência, mas Deus não está utilizando uma explicação razoável. Jó, tenta irracionalizar o quanto que é bom ser confiante. Não, Deus, para construir uma confiança de Jó para com Ele, Ele revela a si mesmo. Ou seja, a base da nossa confiança com Deus não tem a ver, irmão, com uma explicação, não é uma mera racionalização, ainda que Deus valorize a intelectualidade e a racionalização, mas a base da nossa confiança com Deus é a revelação de quem Ele é. Meu irmão, não sei se você está entendendo, quando Deus se revela, Ele está te orientando ou então te reorientando. Jó é alguém que começa orientado e por conta dos males, dos discursos dos amigos, ele se vê confuso e agora Deus se revelando está dizendo, Jó, eu te reoriento a partir da minha revelação, a partir de quem eu sou. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas às vezes você está tentando encontrar uma causa plausível, você está tentando racionalizar coisas que não se racionalizam, coisas que você recebe, é uma revelação que vem dele. Deus está te convidando para um estilo de vida, onde a sua reorientação é a partir de quem Ele é. Cadê você aqui?
A busca pela explicação nos deixa extremamente ansiosos. E quando a encontramos, não necessariamente elas são razoáveis. E certamente não irão nos satisfazer do ponto de vista existencial. O livro de Jó está deixando muito claro para nós, de que o que nós precisamos para uma orientação de vida, é a revelação do divino em nós. Quem entendeu, diga amém bem forte. Só que as coisas não param por aí. Por quê? Porque agora vai entrar uma segunda camada de perguntas, e eu já quero te convidar para ir para lá. Essa segunda camada de perguntas vai começar no versículo 39, nós paramos no versículo 38 de Jó 38, a gente vai ler o versículo 39 e depois nós vamos saltar para Jó 39, tá bom? Então, versículo 39 de Jó 38 primeiro. Agora confundiu, né, irmão? Versículo 39 de Jó 38. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? Versículo 13, a avestruz bate as asas alegremente, que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as pernas para correr, ela ri do cavalo, e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo, ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando o terror com o seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força, e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha, eia. De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem, que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem, seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. Irmãos, talvez com toda essa linguagem poética, talvez vocês questionem, meu Deus, se Deus se aproximasse de mim e começasse a perguntar essas coisas, falar, Deus, pode parar por aí, eu não ia bem em biologia na escola, essas perguntas estão ficando complicadas, é muita coisa da fauna, é muita coisa da flora, eu vou me perder nisso aqui. A questão é, Deus está conduzindo Jó ao nível de reflexão. Se na primeira leva de perguntas, no discurso de Deus, ele está dizendo, Jó, você é capaz de explicar a minha criação? Na segunda leva de perguntas, Deus está dizendo, Jó, você seria capaz de supervisionar a minha criação? Percebe que o tom das perguntas agora ganha um tom operacional, o modus operandi desses animais. E Deus está dizendo, e aí Jó, quero te oferecer uma vaga, que tal você gerenciar todos esses processos? Irmãos, eu não sei se você está conseguindo compreender, mas Deus através das perguntas, Ele está dizendo, Jó, você não está com um ponto de vista adequado, você é limitado demais para compreender todas as coisas. Agora Jó, vamos nesse passeio virtual, e que tal você gerenciar todos esses processos da terra? Talvez você esteja pensando assim, puxa, mas quanto mais Deus faz essas perguntas, mais Jó se sente diminuído, sim ou não? Agora sabe irmãos, tem uma coisa que eu vou falar que eu chamo porque de coração,
Se alguém tivesse citado isso, eu citaria, eu sempre cito. Mas é a maneira como eu interpreto. Quando eu leio as respostas de Deus, eu penso em um paradoxo da proximidade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É evidente, irmãos, quando nós olhamos para a narração da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente percebe ali no começo do jardim, um homem e uma mulher com intimidade com Deus, sim ou não? Deus caminhava na viração do dia, era a vontade de Deus se relacionar com o ser humano. É possível perceber esse padrão, mas com o pecado há separação. A revelação continua, Deus escolhe para si um povo, Deus vai manifestando intervenções miraculosas, Deus vai deixando claro o desejo de chamar aquele povo de seu povo, daquele povo assumir a Ele como seu Deus. O profeta Isaías consegue ali destacar para nós que a mão de Deus não está encolhida para abençoar, nem o seu ouvido tapado para ouvir. O salmista, de maneira poética, vai demonstrar que o amor de Deus é inesgotável, que a misericórdia dele dura para sempre. Vai revelar para nós um Deus que constantemente, de maneira intencional, quer nos tocar. Ele quer ir ao nosso encontro, ainda que a humanidade esteja indo de mal a pior. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí chegamos no ápice da revelação, Cristo Jesus. Aquele que o autor de Hebreus vai dizer, olha, ele é a imagem exata do Deus vivo, o esplendor da glória. Presta atenção nisso aqui. De alguma maneira é possível perceber na narrativa do Evangelho que a vontade de Deus é de se revelar para o homem. E Cristo Jesus veio resgatar essa proximidade, essa intimidade. Se a gente pudesse destacar dentro do discurso de Jesus que mais impactava os religiosos, certamente poderíamos dizer o fato de Jesus chamar Deus de Pai. Quem é Ele para chamar Deus de Pai? Isso chocava os religiosos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Shaddai. Como que Ele pode chamar Deus de Pai? Irmãos, quando falamos sobre o resgate realizado por Cristo, estamos falando da nossa filiação em Deus. Ele olha para nós, Ele perdoa os nossos pecados, dá um lugar na mesa, nos chama de filhos. Se Ele nos chama de filhos, significa que nós temos um Pai. Agora presta atenção, por que eu chamo isso de paradoxo da proximidade? Porque ao mesmo tempo, irmão, que a Bíblia nos aponta para uma revelação de intimidade, uma revelação de acolhimento, que aponta para o Pai, essa mesma Bíblia aponta para um Deus que é majestoso, que é grande, que exerce um senhorio, um Deus que nos assombra com o seu tamanho. Por que é um paradoxo da proximidade? Porque, irmãos, quando eu me deparo com a grandeza da criação, quando eu me deparo com a capacidade de Deus, quando eu me deparo com o poder de Deus, aquilo me assombra, eu me coloco no local de humilhação no bom sentido. Eu me diminuo diante disso, porque Ele é muito grande, ao mesmo tempo que conhecendo isso de Deus, isso me aproxima ao coração dEle, e eu conheço como Pai, e é justamente uma consciência de paternidade, e uma consciência de senhorio, que vai conduzindo a nossa vida. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas é um paradoxo, porque é vontade de Deus que você o conheça como Pai, mas juntamente com isso, quanto mais eu conheço a paternidade, mais eu me deparo com um Deus majestoso, um Deus que é grande, que é autossuficiente, que é todo poderoso, que não depende de mim, que não precisa da minha adoração. Quando eu me deparo com Ele, irmão, eu não me vejo em pé de igualdade, muito pelo contrário, o sentimento é o mesmo de Jó. Deixa eu me reduzir aqui, o Senhor é majestoso demais, o Senhor é maravilhoso demais. Quem sou eu perto de você? Mas ao mesmo tempo, isso me conduz a que Pai maravilhoso, que me acolheu, Ele me trouxe para perto, Ele perdoou os meus pecados. Você está aqui, irmão? Percebe? Às vezes a gente se acostumou com uma linguagem. Por exemplo, quando vamos falar sobre salvação, a gente fala, você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Só que esse Salvador é acréscimo nosso. Ele está implícito, porque o salvar está dentro da missão do senhorio. Mas o texto de Romanos 10, ele vai falar sobre Jesus Senhor, irmão. Amém? A salvação está dentro da missão do seu senhorio, mas Ele é Senhor. E entenda, eu disse que é um paradoxo, eu não disse que é uma contradição. É um paradoxo porque quanto mais eu conheço a grandeza, quanto mais eu reconheço minha relação de dependência, mais eu sou aproximado para o coração paterno dEle. Ou então, quanto mais eu conheço a sua paternidade e mais me aproximo, mais eu me deparo com a grandeza dEle. Quem entendeu, dá um amém. É essa caminhada, as perguntas de Deus estão conduzindo a Jó. Agora não sei se você está prestando atenção, irmãos. Olha aqui, até que Deus aborde Jó. Imagina aqui, esse aqui é para ilustrar. Eu sei que eu não tenho nada criativo, mas vamos lá. Jó está aqui, em meio ao sofrimento. Ele olha para o seu corpo, chagas, feridas. Ele olha ao seu redor, as pessoas com repulsa, certo? Ele olha para os seus tesouros, perderam todos. Olha para os seus filhos, morreram. Olha para sua esposa em posição de afronta.
Olha para os seus amigos e o que ele recebe? Provocação, incitação. Eu imagino esse Jó interpretando a cena a partir daquilo que ele está envolvido. E aí Deus começa a perguntar: Jó, isso, Jó, aquilo. Jó, você teria capacidade de explicar minha criação? Jó, você teria capacidade de gerenciar os processos da minha criação? Presta atenção nisso aqui. Deus, por meio das perguntas, está induzindo a Jó a uma reflexão mais profunda. Ele está conduzindo a Jó a uma noção do tamanho de Deus. Quem está entendendo? Então Jó está aqui, e ele está analisando todas as questões a partir de uma perspectiva terrena, a partir de uma perspectiva limitada que ele tinha envolvido pelo problema. Mas a cada pergunta Deus está trazendo ele para perto. A cada pergunta ele está puxando Jó. A cada pergunta ele está dizendo: Jó, o seu ponto de vista é limitado. E a cada pergunta, e a cada sentimento de: Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, eu sou muito pequeno diante do Senhor. Que é o que Jó vai falar. Olha, nas entrelinhas Jó diz assim: já falei demais, vou me retirar. E a cada pergunta de Deus, a cada choque de Deus, ele está trazendo Jó para perto. E trazendo Jó para perto. E Jó vai ficando admirado com o senhorio de Deus, com a capacidade, com a magnitude de Deus. E a cada pergunta uma provocação que traz Jó para perto. Quando chega no capítulo 42, você vai ver que aquele Jó, que estava lá questionando, se percebendo abandonado, e que só interpretava as coisas a partir do seu sofrimento, agora é um Jó que viu uma revelação divina. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: em meio ao caos, em meio ao sofrimento, talvez Deus não vai te dar a explicação que você queria, mas é nas perguntas que Ele vai te puxar para a perspectiva que Ele deseja para você. Deixa eu te dizer uma coisa, mais importante até do que a explicação, até mesmo que a solução, é uma revelação do divino. A revelação dele nos orienta, nos reorienta. A revelação dele nos coloca para enxergar as coisas a partir da ótica de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Jó aqui em meus problemas, ele interpreta as coisas da terra para o céu. Jó no meio das perguntas vai sendo levado para interpretar as coisas do céu para a terra. Meu irmão, você é filho de Deus, você tem acesso ao Pai, você tem acesso à vontade dos céus. Você ficar interpretando as coisas apenas a partir da circunstância que você está vivendo, você vai desperdiçar a sua vida. Eu sei que o nosso desespero é para uma solução, para o sofrimento cessar. Deixa eu dizer uma coisa: existem sofrimentos que nós seremos livrados, mas nem sempre. Existem sofrimentos que perduram, irmão, e é uma ofensa ao próximo qualificá-lo como incrédulo ou falta de fé, por permanecer em meio a um sofrimento até o dia da sua morte, por exemplo. É uma ofensa agir dessa maneira. Você está aqui ou não? A gente tem que parar com esse regramento equivocado, de achar que quem sofre é um incrédulo, de achar que quem foi acometido por um mal é porque é um iníquo. Isso é um equívoco, irmão. E muitas das vezes a mensagem da igreja, supostamente para abençoar, está afastando, porque está diminuindo quem sofre. Irmão, o justo também sofre. Amém. A questão é que aquele que anda na justiça de Deus, esse é alguém que diante do caos, diante do sofrimento, ele pode até se desesperar, mas ele canaliza seu desespero em Deus. Ele é alguém que se permite ser perguntado, que diante dos questionamentos ele se deixa levar pela revelação, de tal maneira que Deus começa a construir nele uma perspectiva. Deixa eu te explicar outra coisa aqui. Imagina que aqui é um monte, ok? Aqui é um monte, agora aqui tem um vale e aqui tem outro monte, certo? A gente se acostumou com uma ideia de espiritualidade que é assim: eu fico aqui no vale e eu fico cheio de expectativa do que tem do outro lado do monte. É ou não é, irmão? Fica desesperado. Eu vou declarar isso, eu vou fazer isso aqui, é só fazer e aplicar que vai prosperar. Aí você fica naquela: que será? Que será? Vai ficando ansioso, cheio de expectativa. Você não está vendo nada, irmão. Não, mas lá do outro lado, lá no futuro, lá não sei o que. Expectativa. Muito bem. O interesse de Deus é frustrar as suas expectativas. Igreja não é um local para suas expectativas serem alimentadas. Igreja é um local onde Deus vai frustrar suas expectativas, porque o interesse dele é construir uma perspectiva. Então Deus quer te tirar desse vale carente de revelação e te levar para o alto do monte, para você começar a enxergar as coisas como Ele enxerga, interpretar como Ele interpreta. Quem está aqui, diga amém. O que Ele está fazendo com Jó é: Jó, você está no vale, Jó. Você está na expectativa de receber uma explicação. Pois bem, na minha revelação vou te levar para a minha perspectiva. Amém, meu irmão? Mas Deus não para por aí. E agora Deus vai para uma terceira leva de perguntas, que vai ocupar 2 capítulos. Obviamente a gente não vai ler todos eles, são grandes, mas eu vou apenas introduzir. Vamos lá para Jó capítulo 40.
Você está aprendendo alguma coisa, meu irmão? Jó capítulo 40. O alvo, o que vai me interessar aqui vai ser do versículo 6 em diante, mas só para você entender como está esse diálogo entre Deus e Jó. Versículo 1. Disse ainda o Senhor a Jó, 40. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Deus está deixando muito claro, Jó, você não está em pé de igualdade. Você não está qualificado para tentar se deparar e contra-argumentar comigo. Aí ele vai dizer, então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Amém, irmão? Eu acho que todo mundo aqui, inclusive eu, optaria por essa posição. Deus não está mais aqui quem falou, amém? E aqui vai começar um discurso interessantíssimo. Então, primeiro, Jó, você tem capacidade de explicar a criação? Segundo, Jó, você teria capacidade de gerenciar todas essas coisas? Vamos para a terceira leva. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. Vamos para o versículo 15, irmãos. Que o alvo é falar sobre 2 bestas feras. Veja o behemote que criei quando criei você, e que come capim como boi, que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro, ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, no entanto o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada, os montes lhe oferecem tudo que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto, sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo, os lotos o escondem à sua sombra, o salgueiro junto ao regato o cerca, quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Então Deus fala agora de um ser chamado Behemote. Aí segue, 41 versículo 1. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? A turma da batalha espiritual já, eita, agora entrou minha área, aleluia. Leviatã é comigo, amém? Vamos lá, vai com calma aí. A turma dos demônios. Você consegue pescar com anzol o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro, de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Bom, irmãos, basicamente agora nessa última leva de perguntas, Deus apresenta dois animais, Behemote e Leviatã. Há um debate, irmãos, sobre que figuras são essas. Tem uma turma aí que diz que Behemote era um hipopótamo, e outro que Leviatã era a figura de um crocodilo. Minha opinião, não me interesso, amém? Basicamente não me interessa com absolutamente nada. Tem gente que, esse é um dinossauro. De coração, para mim pouco importa. Porque o que importa é a mensagem que Deus está colocando. E, presta atenção, aqui nesses capítulos, Deus não está colocando Leviatã e Behemote como as figuras demoníacas. Ele está colocando como criaturas do próprio Deus. Ele está apresentando criaturas que Ele mesmo criou. Eu sei que a figura de Leviatã já nos remete a Isaías, a Salmos 73, 74, lembra agora? Que vai ser uma figura que fala de desordem e caos. O que Deus está querendo demonstrar aqui, ou perguntar para Jó, nessa terceira leva de perguntas, Jó, você é capaz de subjugar a minha criação? Ele está demonstrando para Jó que ele é incapaz. Deus, no capítulo 38, 39, e o começo do 40, ele está dizendo assim, Jó, eu criei o mundo de maneira ordenada e justa. Existe um ordenamento de justiça, eu criei. Jó, você não tem noção do que você está falando. A criação é assim, o modus operandi da criação é dessa maneira. E quando chega na terceira leva de perguntas, ele está dizendo, Jó, a criação ela está ordenada, é um mundo justo que eu criei. No entanto, existem também animais que você não conseguiria conter. Existem também animais que você não conseguiria subjugar. Então o que importa para nós aqui é o princípio, irmão, amém? Se você acha que é hipopótamo, jacaré, papagaio, meu irmão, cada um escolhe o seu bicho e vai, amém?
não me preocupo com isso. A questão é, para onde Deus está orientando? Que pergunta Ele está fazendo? Ele está dizendo assim: Jó, você é capaz de explicar minha criação? Não. Jó, você seria capaz de gerenciar os processos da criação? Não. Terceiro, Jó, você teria capacidade de subjugar a criação? E a resposta é: não. Deus está colocando Jó uma perspectiva, entenda, humilhada. Eu sei que a gente geralmente fala de humilhação no sentido negativo, mas o que ele está dizendo é o seguinte: Jó, é necessário que você seja quebrado, para que você possa absorver plenamente a revelação de quem eu sou. Você está aqui ou não, irmãos? Então, Deus utiliza desses animais, e aqui como obra criada, que são sim animais de força, e animais que representam biblicamente a desordem, a bagunça, amém? Mas a mensagem que ele está querendo trazer é: Jó, você não consegue nem sustentar a força desses animais. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus está trazendo para si a responsabilidade da revelação. Deus está deixando muito claro que para que Jó possa ser reorientado, o que ele precisa não é de uma explicação, o que ele precisa é do próprio Deus. Há um autor suíço, irmãos, chamado Paul Tournier, que diz da seguinte maneira: a resposta de Deus não é uma ideia, uma proposição como a conclusão de um teorema. Ele próprio é a resposta. Jó recebeu a revelação de Deus e encontrou um relacionamento pessoal com Ele. Quem pode dar um amém bem forte? Então, meu irmão, é a revelação de quem Ele é que nos conduz ao descanso, é a revelação da sua grandeza que nos conduz à humildade. Você vai perceber que no capítulo 42, Jó se arrepende. Nós vamos ler agora Jó capítulo 42 para encerrar. E eu quero que você não perca de vista essas perguntas, esse interrogatório de Deus. Então, o interesse de Deus era levar Jó a um novo nível de revelação. O interesse de Deus é mostrar para Jó esse paradoxo da proximidade, mostrando a sua grandeza e trazendo ele para perto. Glória a Deus, irmãos. Agora a gente vai para Jó capítulo 42, se você puder, abra lá. Jó 42, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquele Jó do capítulo 1 e 2 agora é retomado, e agora ele volta para aquele local de total dependência ao governo e soberania de Deus. Percebe, irmãos, que a literatura de Jó vai se encerrar, e a explicação não é dada. Por que é que Jó, mesmo sendo justo, reto e íntegro, foi acometido de sofrimento? Havia uma causa? Não. Mas nos demonstra que em meio ao sofrimento, em meio ao dia da vulnerabilidade, em meio ao dia em que nós estamos profundamente fracos, pode ser sim o dia de uma revelação que nos reorienta para a vida. Irmãos, isso não é estranho às Escrituras, porque nós sabemos que é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu quero dizer, irmãos, que o dia do sofrimento, o dia mau que chega para todo mundo, o dia do lamento, não é o fim, irmãos. É nesse dia que você pode provar de uma revelação do divino, que talvez não vai ser acompanhada de uma explicação, mas certamente virá com a revelação de quem Ele é, para lhe reorientar, para lhe colocar num monte, para você interpretar as coisas como Ele interpreta, para frustrar suas expectativas e construir em você uma perspectiva de eternidade. Amém, irmãos? E como Jó passou por esse processo onde ele foi moído, prensado. Eu não estou falando de ser moído e prensado nas doenças, nas perdas. Eu estou falando desse diálogo com Deus. Esse diálogo com Deus é uma prensa. São perguntas onde você vai se colocando no seu lugar. E Deus está, entenda, revelando a sua grandeza para Jó. Jó está se colocando numa posição humilhada e humilde, mas não é uma posição de desprezo. É uma posição necessária para que ele dependa inteiramente, exclusivamente de Deus, irmão. Versículo 3, tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. 4, tu disseste: agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó progrediu no seu conhecimento. As perguntas de Deus para Jó o induziu a uma reflexão tão profunda, a uma noção da grandeza de Deus. Agora, mais uma vez, é o paradoxo da proximidade. Ele ficou tão assombrado com a grandeza de Deus, e esse foi o caminho para ele conhecer o coração de Deus. Você pode dar um amém bem forte?
Aqui, meus irmãos, ele vai dizer: pois antes o meu ouvido tinha ouvido teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Irmão, há uma questão aqui: o que é que ele viu de fato? Será que ele teve uma revelação direta de Deus? Acredito que não. Será que ele teve uma visão aberta? Será que essas perguntas de Deus foi em meio a um passeio virtual pelo universo? Pode ser que sim. Mas eu diria, irmãos, que o que aconteceu com Jó é semelhante ao que acontece conosco quando ouvimos o Evangelho. As escamas dos nossos olhos, elas caem. Porque você hoje pode estar com os olhos abertos, mas não necessariamente você está enxergando, irmão. Amém? Você pode estar vendo muita coisa, mas não necessariamente enxergando o que é necessário. Deus, por meio dessa revelação, dessas perguntas que induziu a Jó essa profunda reflexão, fez com que Jó enxergasse o que ele não enxergava. Hoje é uma ótima noite para você sair daqui vendo Deus de uma maneira como você nunca viu. A revelação do divino desperta os nossos olhos. É importante tecer um comentário muito breve aqui, porque a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a concupiscência dos olhos. Tendo visto, cobiçou, tendo visto, foi tentado. De alguma maneira aqui é uma resposta à cobiça dos olhos, é uma resposta à concupiscência daquilo que se vê. Ou seja, existe algo que é mais desejado, que é mais prazeroso do que o pecado, é a revelação do meu Senhor. Quem pode dar um amém? Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Diga arrependimento. Agora, palavras finais do epílogo. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não, presta atenção aqui, irmão, e não farei a vocês o que merece pela loucura que cometeram. Como é que o pessoal chama hoje em dia? Um plot twist, amém? Presta atenção aqui, a defesa por 30 e vai capítulo dos amigos era o quê? Justiça retributiva. Você está colhendo o que você plantou, Jó. Você está sofrendo o que você pecou. Aí qual que é a resposta de Deus para os amigos? Eu não vou fazer para vocês o que vocês merecem. Ou seja, Deus em uma fala quebrou a teologia dos amigos. 30 e tantos capítulos tentando gerar uma causa e efeito. Aí Deus fala assim: muito bem, nas entrelinhas, se eu fosse aplicar a teologia de vocês, você estava lascado. Mas eu sou misericordioso, então não vou dar a vocês o que vocês merecem. Esse é o lado humorado de Deus, irmão, amém? Isso aqui é um comediante, meu irmão. É um brincante aqui com os amigos. Então Elifaz de Temã e Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Presta atenção aqui, presta atenção. Há muito erro no que vai acontecer em sequência, porque se pensa: bom, Jó se arrependeu, orou pelos amigos que até então estavam se apresentando inimigos, e então foi-lhe restaurado. Então o caminho para a prosperidade é o quê? Se arrepender, orar pelos inimigos. Você reduziu novamente o evangelho a uma fórmula. Presta atenção, irmãos, nós vamos entrar agora no período de restauração e de multiplicação de Jó, sim ou não? A bênção vai superabundar, mas nós não podemos esquecer, o mal e o sofrimento que acometeram a Jó, não foi porque ele merecia, e nem a bênção que vai vir sobre ele, ele também não merece. Da mesma maneira como o mal e o sofrimento podem nos acometer, ainda que não tenha uma causa primária, a bênção de Deus nas nossas vidas diz respeito ao caráter de Deus. Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, amém? Agora é emblemático ele destacar que Jó orou pelos seus amigos, que Jó foi chamado de servo, como foi chamado no capítulo 1 e 2, e que é colocado como intercessor. É emblemático, por quê? Porque diante da afronta, da perturbação, nós poderíamos dar razão a Jó para simplesmente nunca mais querer ver esses amigos, sim ou não? Mas Deus trata com zelo, irmãos, e na verdade vamos dizer, com muita força, a questão da indiferença com o próximo, ainda que o próximo tenha nos ferido. Então, percebe que para esse grande finale aqui do livro de Jó, era necessário que qualquer tipo de indiferença, qualquer tipo de sentimento contrário, fosse eliminado de uma vez por todas. E Jó aqui agora, então, vai receber a sua bênção. Olha lá. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, não, já foi isso aqui. 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero,
e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, que é o dobro do que ele tinha, 6.000 camelos, é o dobro que ele tinha, 1.000 juntas de boi e 1.000 juntas de jumentos, tudo o dobro. Também teve ainda 7 filhos e 3. Quantos filhos Jó tinha? De início? 10. Em tese, se fosse pela mesma lógica dos bichos que foi multiplicado, era para Deus ter dado quantos filhos? 20. Mas filho não é bicho e nem coisa, irmão. Então o filho que morreu não se perdeu, continua como herança. É o grande fechamento desse livro, para te demonstrar. Valorizamos demais as coisas, enquanto que Deus valoriza a vida. Filho não se perde, irmão. Pode ter descansado em Deus, mas continua sendo filho. Deus entrega 10, significa que dobrou, porque os outros 10 que morreram, continua sendo filho, irmão. Amém. Agora, bicho e coisa se multiplica. O problema é que hoje vivemos numa sociedade tão doente, irmão, doentia, que a gente trata coisa com valor e menospreza a gente. E Deus está fechando essa literatura maravilhosa e dizendo que, ei, gente importa, gente tem valor, e quando morre não perde o seu valor, continua como herança, irmão. E a bênção que vem sobre Jó diz respeito à bondade e à misericórdia de Deus. Então para de ficar tentando reduzir. Ah não, porque Jó obedeceu, foi abençoado. Deixa eu dizer uma coisa, no tempo da lei era assim, obedeceu, abençoa, desobedeceu, amaldiçoa. Mas nós estamos em uma aliança superior, onde por causa da obediência de Cristo, nós já fomos abençoados. Então, mas a obediência não é importante? É, irmão, mas a nossa obediência agora não é na expectativa de ser abençoado. A nossa obediência agora é porque o amor com o qual Ele nos amou nos coloca em movimento. Eu não obedeço mais para ter, eu obedeço porque Ele me amou. É o amor que me coloca em movimento, não é o interesse, irmão, não é o que Ele pode dar, o que Ele fez. Cadê você, meu Deus do céu? O livro de Jó está encerrando dizendo, ei, onde estão os teus olhos? Onde está o teu coração? O que é que você tem adorado, ou quem você tem adorado? Deus está lhe perguntando, seria você capaz de gerenciar a criação? Talvez você está hoje, irmão, desesperado pelo dinheiro. Talvez sua vida hoje está tomada pela avareza. Ou seja lá qual outra coisa for. A questão é, onde estão os teus olhos? Deus está lhe fazendo perguntas hoje, para te trazer para perto, para te tirar de um local onde você pensa que está no controle de tudo. Deus está revelando a sua grandeza e paradoxalmente abrindo o seu coração de pai. Deus te quer perto, irmão. Deus te quer por inteiro. Glória a Deus. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Então morreu em idade muito avançada. Irmãos, a gente encerra essa história de Jó, ficando muito claro para nós que vão existir vezes que a gente não vai ter explicação alguma, mas que o caminho da dependência, o caminho da confiança não passa por uma explicação, mas passa pela revelação de quem Ele é. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: busque a revelação de quem Ele é, porque Ele é suficiente para nós. A presença dEle é que nos preenche, e nada mais, irmãos. É a presença dEle que nos orienta, e nada mais. Se eu pudesse dar outro conselho, é: não reduza o Evangelho a um manual de fórmulas, irmãos. É muito mais do que isso, é fonte de vida. Glória a Deus. Se você foi abençoado por essa série, dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar. Vamos ficar de pé, irmãos, quero orar por vocês. São 8h03, então a gente está com 3 minutos de prorrogação, amém, irmão? Estamos encerrando. Se você tem um filho Nova Inspiração, quero te motivar a ir lá buscar, em honra aos professores pelo horário. Eu queria orar por vocês nesse momento. Se você não tem nenhum filho lá na Nova Inspiração, peço que espere um pouquinho do seu lugar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, por nos amar com esse amor inconfundível, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse amor persistente e inesgotável, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, obrigado por manifestar a sua grandeza diante de nós. Sim, Pai, nós abrimos nosso coração para aprender de Ti, para receber de Ti. E nós te pedimos, por meio do Teu Santo Espírito, que nós sejamos examinados nessa noite. Fala conosco, Pai.
Revela para nós para onde estão orientados os nossos olhos, para que direção está apontado o nosso coração. E como Jó, Senhor, nos conduz nessa peregrinação até o arrependimento, até essa prensa total, para que o que saia de nós seja um profundo quebrantamento, e dessa maneira sejamos totalmente preenchidos pelo Senhor. Pai, nós abrimos mão de pensar muito a respeito de nós mesmos, ou de nos diminuirmos. O alvo, Senhor, é não pensar em nós mesmos, mas dar espaço para o Senhor nos preencher. Senhor, o que nós te pedimos essa noite é uma revelação de quem o Senhor é. Primeiro, a sua grandeza nos conduzir a esse local de descanso e dependência. Te agradecemos, Pai, por esse amor persistente, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, irmãos, ainda de olhos fechados, peça só um instante. Oh, meu Deus. Se você está aqui nessa noite, você tem no seu coração o desejo de entregar sua vida para Jesus, eu queria poder orar, abençoar a sua vida. Se você está aqui hoje e quer dizer: Jesus, o meu coração é teu a partir de hoje. Ou talvez você estava longe, afastado, enfim, a gente não está aqui para cobrar as contas do passado. Mas se você está aqui hoje e quer voltar para os braços dele, no lugar onde você está, eu queria orar por você. Você que está aqui hoje e quer conhecer Jesus ou voltar para os braços dele, de olhos fechados, levanta sua mão. Você que quer hoje entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto, que eu quero poder orar por você. Glória a Deus. Quantos mais querem hoje? Graças a Deus, veja sua mão levantada ali. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus, ou voltar para os braços dele? Vejo a mão levantada ali, vejo ali, graças a Deus, amém. Eu vejo outra mão levantada ali. Levanta bem alto a sua mão para que a nossa equipe possa chegar. Tem uma pessoa ali, tem outra pessoa ali. Você que quer hoje entregar o seu coração para Jesus, ou voltar para os braços dele, levanta bem alto, nossa equipe vai até você. A gente quer poder orar por você. Tem ali, o irmão já está chegando ali. Se tiver mais alguém, levanta bem alto, até a nossa equipe chegar. Chega, você pode abaixar a mão. A gente quer poder orar, abençoar a sua vida. Ó, tem um irmão aqui também, ó. Peço que algum voluntário, um pastor se aproxime aqui. Se a gente não viu a sua mão levantada, ó, tem uma mão levantada aqui, por favor. Preciso de alguém aqui. Tem uma lá atrás, lá na parede lá, se alguém puder ir lá. Vamos lá, pessoal, os pastores, voluntários, líderes, enfim, sei lá, alguém que possa agir em favor dessa pessoa. Chega do lado dela. Aqui, já está do lado. Aqui está do lado, vamos lá. Se há mais alguém no nosso meio que quer participar dessa oração, levanta bem alto sua mão. Bem alto. A gente quer orar por favor da sua vida. Hoje é dia de voltar para casa, hoje é dia de ter o seu coração tomado por ele. Amém, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas que estão respondendo positivamente, Senhor, ao teu amor, à tua graça derramada. Que eles provem da tua misericórdia. Que a partir de hoje, Pai, eles desfrutem desse novo caminho, dessa nova história. Em nome de Jesus, Senhor, se revela a cada um deles, que o coração deles seja preenchido. Que eles tomem hoje por convicção, por fé, Pai, o perdão dos pecados, o senhorio de Cristo, a nova vida. Faz neles, Senhor, uma nova obra. Faz neles, Senhor, a sua morada. Nós te agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo acréscimo na sua família, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos, corajosamente. Você que é da nossa igreja, que orou junto com essa pessoa, vou te pedir um favorzinho. Cadê o pessoal da integração aqui? Tem alguém aqui? Pronto, tá aqui. Você que orou, você vai chamar essa pessoa para ir junto aqui, dar um tchauzinho, para vir aqui com ele, que ele quer poder entregar algo para você, te orientar, amém? Irmãos, eu vou orar para a gente encerrar. Quem foi aqui abençoado? Eu vou orar para a gente encerrar. Domingo que vem é domingo de ceia, glória a Deus. Sábado tem batismo e formatura do Aletos, não é isso? Isso é uma festa. Nosso time de milagres está aqui para orar por você, se você entrou com alguma dor ou enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor construiu ao longo dessas semanas, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade manifesta. Mais uma vez, Pai, eu te peço, nos conduza a esse local de arrependimento, nos conduza a esse local de quebrantamento. Aí sim, Pai, nós receberemos da revelação de quem o Senhor é. E é essa revelação, Pai, que conduzirá os nossos dias, que nos direcionará nas nossas posturas, nas nossas decisões. Senhor, que todo lamento seja canalizado em Ti, que qualquer desespero, Pai, encontre em Ti descanso. Nós te agradecemos pela Tua palavra, palavra de vida. Te agradecemos pela família de fé, pelo Teu Espírito Santo fluindo em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode dar glória a Deus, fazer um barulho aí?
Vai na graça. Até domingo. A igreja.